Ok, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta live. É, Hoje eu tenho aqui um convidado especial nessa minha live de hoje, que é o apóstolo Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro, aqui já, apóstolo Ricardo Ribeiro, já para a gente tratar temas aqui super interessantes para nós. Olá, meu mentor. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera para aparecer melhor nós dois aqui. Isso. Lógico. E aí, meu irmão? Que legal, que legal. Legal. O povo tá no aguardo aí, na expectativa, nossos discípulos, viu? Todos para a gente tratar desse tema, um tema tão relevante para esses dias de hoje, que é restaurando o tempo de restauração da identidade da igreja nesses dias. E tudo que a gente está vivendo, isso nos leva a crer nisso, né? Que esse é o tempo da restauração. Mas deixa eu ver o pessoal entrando aí. Vamos lá, vamos lá. Queiroz, Mirla, seja bem-vindo. Pastor Emanuel Feitosa, seja bem-vindo. Denise, seja bem-vinda. Shalom, Mirla. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu chegar o pessoal aí para eu apresentar o apóstolo Ricardo Ribeiro. Deixa eu entrar mais aí. Quero ver isso aqui bombando hoje. Vamos lá, gente. Duda, Miranda entrou, Dudinha, Shalom, Shalom, seja bem-vindo, Dudinha. Vamos lá. Hoje vai ser top, vai ser power. Vai ser power demais. Rapaz, esse homem virou o rei das lives, viu? Gente, vamos lá. Lilian Freitas, Shalom, vamos lá, vamos entrando aí, gente. Vamos lá. O pessoal está entrando com força total, apóstolo Ricardo. Que legal, que Glória a legal. Deus. Eu fico na dúvida. Eu não sei se aparece para o meu pessoal quando eu entro, mas eu acho que aparece também, né? Tá o teu, tá baixo o teu áudio, apóstolo Ricardo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. E aqui Teu áudio tá, o teu áudio tá baixo. tá no máximo aqui, pastor. Apóstolo. Tá no máximo aqui. Meu aqui também tá no máximo. É. E eu tô falando alto. Pois é, mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês o apóstolo Ricardo Ribeiro. O apóstolo Ricardo Ribeiro é um amigo, um mentor. Já acompanho ele há bastante tempo, porém, há uns quase 2 anos, né? A gente caminha debaixo de uma mentoria do apóstolo Ricardo Ribeiro. O apóstolo Ricardo Ribeiro é um dos meus mentores, é um dos homens de Deus que ministram na minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida do apóstolo Ricardo Ribeiro, um homem que tem sido assim, bênção na minha vida, no meu ministério, viu, apóstolo Ricardo Ribeiro? Amém, meu irmão. Te amo em Cristo Jesus, viu? Glória Então a Deus. hoje é um prazer para mim tê-lo aqui nessa live, onde a gente vai estar tratando desses temas tão interessantes. Gente, só para vocês terem uma ideia, nós vamos falar hoje, o apóstolo Ricardo vai estar falando aí sobre a restauração da identidade da igreja, o fluir dos 5 ministérios, o avanço da igreja nos 7 montes, o avanço para fora das 4 paredes, a capa de Elias nos dias de hoje, uau! A estatura do varão perfeito e muito mais. Eu acho que você tem que anotar tudo, não deixe passar nada, anotem tudo para você estar ensinando na sua igreja, para você estar ministrando para a sua liderança, tá bom? Eu não sei, tu tá gravando aí, apóstolo Ricardo? Eu não estou gravando aqui, não sei se vai, porque eu queria salvar isso. Apóstolo, quando terminar a live, quando terminar, vai aparecer para você aí uma opção para salvar no IGTV. Uhum. Como Aí eu vou você... salvar. Vou salvar e o pessoal... Eu não tenho como salvar porque é você que me convidou. Ok, então vamos lá, vamos que vamos. Apóstolo Ricardo, então o tema nosso de hoje é restaurando a identidade da igreja. Eu queria só abrir com um versículo que está em Atos capítulo 3, no verso 21. Atos 3, 21. Eu tenho usado muito esse versículo
para falar desse tema, que diz assim: ao qual é necessário que o céu receba. Algumas traduções dizem é necessário que o céu detenha até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por intermédio da boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Nós estamos vivendo um tempo de... Essa palavra restauração, para mim, é muito importante. Eu acho que hoje se fala também em reforma apostólica, reforma... Mas, para mim, existe uma diferença da reforma e da restauração. A reforma pode se reformar trazendo um novo modelo, mas a restauração é a partir daquilo que já existe, né? A igreja já existe, a identidade da igreja já existe, ela já está sacramentada no mundo espiritual, não é? Então, isso já existe, a gente tem que trazer essa restauração para os nossos dias, para o dia de hoje. E quando eu olho a igreja, eu vejo a igreja muito fora do alinhamento profético de Deus. Lembrando que nós estamos no ano de 2020 e 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede em mim, crede em Deus, né? O Senhor nos fala, estareis seguro. Crede nos meus profetas e prosperareis. 2020, olha só. 2 Crônica 20:20, olha o ano que nós estamos vivendo, 2020. Esse é o ano do alinhamento profético da igreja. Está correto, apóstolo? Vamos lá. Apóstolo, para mim é uma honra. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? O apóstolo Dantas disse que a minha voz está baixa, mas eu estou falando mais alto que eu posso e meu microfone está no máximo também. Então vamos pedir o retorno do pessoal. Está bem? O áudio do apóstolo Ricardo Ribeiro está bom para vocês aí, gente? Bem, preciso saber se estão me ouvindo. Que a fé vem pelo ouvir, né? Então dá Exatamente. Se não ouvir, não tem fé, né? Ótimo. Então, vou soltar. Gente, a primeira coisa, apóstolo, quero dizer que a honra é minha, mano. A honra é minha. Não, eu já tomei para mim, Ter um mestre na palavra como você, como um parceiro de ministério, um homem de Deus, eu tenho te acompanhado. Agora, eu preciso ir a Manaus. Eu já falei para uns amigos que eu vou chegar em Manaus, nós vamos ter que ir lá no Encontro das Águas juntos. Uau! Vamos ter que comer tambaqui juntos. Talvez no fone melhore, né? Bota aí. Gente, eu vou só colocar aqui meu fone de ouvido para tentar melhorar um pouquinho, viu? Deixa eu ver aqui o fone de ouvido. É esse aqui? Vou esperar o apóstolo botar o fone. Vou colocar aqui o fone de ouvido para melhorar aqui o retorno para mim. Tá ruim para ele a voz lá. E que o tempo permita que eu fale o que eu quero falar. Vamos lá, gente. Fica dentro. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então eu quero comer aquele tambaqui. Todos os dias que eu ficar aí em Manaus, eu quero comer peixe. Então vamos de pirarucu, dourado de água doce, entendeu? Em nome de Jesus. Vamos preparar o melhor da terra para você. Eu vou levar o melhor do céu, você me dá o melhor da terra. Fica combinado? Uau, tá ligado. Vamos lá, gente. Olha só. Esse tema que o apóstolo me pediu para falar é um tema fantástico. Por quê? Porque é um crime contra o céu vocês voltarem para as suas igrejas como estavam antes da quarentena. Depois de tudo isso que está acontecendo, voltar para a igreja com a mesma mentalidade, com o mesmo comportamento, é um atraso, sabe? Então, é importante, é relevante. Eu sei que a igreja está voltando agora em Manaus aí, nos próximos dias, né? Então domingo agora, né? Olha, que benção. Então vocês precisam voltar com algumas ativações, com alguns entendimentos de que as coisas precisam se alinhar. Eu sei que muito que eu vou falar aqui vocês já ouvem do apóstolo, mas que sirva como testificação, que sirva como e ativação. Até porque o evangelho não é novo, mas nós precisamos ser renovados pelo evangelho, viu? Sim. Bom, vamos lá.
Lá no Antigo Testamento, quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, e Deus dá as orientações para Moisés do tabernáculo, Deus diz para Moisés colocar o tabernáculo e orienta que ao redor do tabernáculo sejam colocadas as 12 tribos. As 12 tribos ficariam disponibilizadas, 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 de um lado e 3 do outro. Essa tipologia é uma tipologia de impartição profética, de ativação profética. Porque Deus, quando olha para a nação de Israel ali, ele vê uma só nação dividida em grupamentos ministeriais diferentes. Então, se você for estudar as tribos, se o apóstolo usar o fone, acho que fica melhor, mas eu não tenho fone, gente, vou ficar devendo. Vamos lá. Então, se você for estudar as tribos, cada tribo tinha um decreto, cada tribo tinha uma ação, cada tribo tinha uma unção, inclusive tinha a tribo de Levi, que deu origem à ideia dos levitas, a tribo dos sacerdotes. Então, tudo começa lá no deserto, porque lá Deus mostra um tabernáculo, uma nação, mas tribos diferenciadas. Isso é para tipificar aquilo que haveria de acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é o tabernáculo e a nação cristã, o povo de Deus espalhado pela terra, ele se difere. Por quê? Porque da mesma maneira que lá você via as impartições através das 12 tribos, nós vemos no Novo Testamento as impartições através dos dons do Espírito Santo e dos dons de Cristo. Vocês estão me ouvindo ainda aí? Está dando para ouvir? Essa diferenciação aí, os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo, é muito importante. Eu tenho ensinado isso na igreja. E isso é uma coisa que pouca gente fala, apóstolo Ricardo. Eu queria que tu explanasse melhor. No caso aí, os dons... Eu sei que você vai já entrar aí nos dons de Cristo, que são os dons ministeriais, né? E os dons, né, do Espírito Santo. São coisas diferentes, né? Que se complementam. Então, Sim. o que acontece? O Espírito Santo, ele... Vamos voltar lá para o Antigo Testamento novamente. Voltar para o Antigo Testamento tem uma outra tipificação muito importante para vocês visualizarem. Quando Elias ele sobe num redemoinho de fogo e Eliseu esperando a unção dobrada, Eliseu olha para o céu e ele vê a capa descendo. Eliseu pega aquela capa e ele fala, agora eu tenho a unção dobrada. E ele abre o Jordão e ele faz aquela festa toda. Uau! Até depois Forte. de morto, né? Até depois de morto, o Eliseu recebeu a unção se apega nos nossos ossos, né? Nos ossos, né? Então, o que acontece? Essa tipificação de Elias com Eliseu, ela aponta aqui para o que eu vou falar, tanto dos dons do Espírito Santo, quanto para os dons de Cristo. Porque quando Jesus subiu, Jesus falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto recebais o poder. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, Jesus está dizendo, fica aí, Eliseu, porque a capa vai cair. Uau, forte. A capa vai cair. Não sai daí. Imagina, apóstolo Dantas, se Eliseu tivesse saído dali. Pois é. Imagina se eu tivesse... Imagina se quando Elias... Porque Elias tentou Eliseu, né? Elias falava... Se ele ia perder o profético, né? Hã? Ele ia perder o profético, a capa do profético. Elias tentou de várias maneiras, fez de tudo para falar, Eliseu, não vem atrás de mim. Mas Eliseu foi, e ele pegou a capa. Pegou a capa. Lá no dia de Pentecostes, domingo, sábado nós celebramos Pentecostes. Quando no dia de Pentecostes, as línguas repartidas como de fogo desceram sobre a igreja, ali foi a primeira manifestação de que o Espírito Santo estava vindo sobre a igreja e dizendo, eu estou disponível para liberar as unções ou os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito.
Então, é claro que nós não vamos dar uma aula de seminário aqui, mas os dons do Espírito, eles são 9 principais dons, que nós sabemos que são divididos em 3 grupamentos, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de fé, dom de cura, dom de operar milagres, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Interessante é uma coisa, tem muita gente que tem a seguinte dúvida. Apóstolo Dantas, me interrompe à vontade, tá? Sim, ok. Deixa eu beber. À vontade. Estão escrevendo aí que a capa vai cair. Uau, eu me sinto aqui, ó, a visitação, uau. Então, o que acontece? Uma coisa que eu preciso dizer, que eu aprendi recentemente. Os dons, eles são usados no momento que o Espírito Santo decide, não no momento que a gente quer. Exato. Eu tornava muito, eu falava assim, peraí, se o Valdomiro Santiago tem dom de cura, por que ele não sai pelos hospitais curando todo mundo? Mas não é assim. O dom, ele desperta na hora que o Espírito Santo quer. Então, aqui é a primeira capa. Olha, nós temos 2 capas. Uau. Por isso que é a unção dobrada. A primeira capa são os dons do Espírito Santo. Talvez você vá fluir em palavra de conhecimento, sabedoria, dom da fé, curar, operar milagres, dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Agora, uma coisa é certa. Um desses você precisa pedir a Deus. E se eu fosse você, pedir aos melhores, porque a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Então, primeira coisa, para falar de identidade da igreja, a igreja precisa crer na capa de Elias, a igreja precisa crer nos dons e precisa brigar no mundo espiritual, dizendo, eu não aceito voltar para as 4 paredes sem ver uma explosão de dons. Quando o apóstolo fala sobre ordem e decência, né? Quando o apóstolo fala sobre ordem no culto, é porque o negócio lá era pentecostal ao extremo, irmão. A gente vê o batista, o presbiteriano falando ordem no culto. Irmão, não precisa falar ordem no culto, não. O culto de vocês já tem ordem demais. É porque lá era uma explosão de dons que não... Era muito dom fluindo ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, vocês vão ter que dizer, Senhor, eu quero a minha impartição. Eu quero a capa do Espírito Santo. Essa é a primeira capa. São os dons do Espírito Santo. Tá? Agora, os dons de Cristo, e eu estou ardendo, estou pegando fogo nesse manto aqui, nesses dias, porque isso aqui é o que faz a diferença, gente. Sim. Os dons de Cristo é a capa de Cristo, porque da mesma maneira que o Espírito Santo jogou as línguas repartidas de fogo, Jesus também jogou alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus, em Efésios capítulo 4, diz que quando ele subia aos céus, deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Uau, forte! Mas que dons esses? Que dons são esses que Deus deu quando ele estava subindo aos céus igual Elias? Ministeriais? Hã? Ministeriais, né? Ministeriais. Chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, a fim do aperfeiçoamento da igreja. Exatamente, exatamente. Me permita interromper, nesse, apóstolo Ricardo, que nesse texto de Efésios 4, do 11 em diante, a gente vê que esses 5 ministérios, eles são tão importantes na igreja. E tem 4 coisinhas aqui no texto que explicam o porquê desses ministérios. O primeiro é aperfeiçoamento. Segundo, edificação. Terceiro, unidade da fé. E quarto, conhecimento, né? É tremendo isso. Na igreja, ela hoje, ela caminha muito com asas evangelística, mas esquece do manto profético, do manto apostólico. Hoje eu vejo a igreja limitada, porque ela caminha no manto evangelístico e pastoral. Hoje, para você ter uma ideia, você vê consagração de mestre? Você vê consagração de mestre? Não. Você não vê. Você não vê consagração de profeta. Não vê. Não, nem de apóstolo.
nem de apóstolo, é coisa mais difícil. Eu estou no apostólico, a gente é dentro do apostólico, já fazem aí quase 10 anos. E assim que eu fui consagrado, eu ficava. Era uma batalha para dizer: não, eu sou apóstolo, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Eu dizia assim com um certo receio, e eu recebi muita alfinetada, muita coisa. Eu conheço um amigo meu, que é itinerante, que não usava o nome apóstolo, usava pastor sendo apóstolo. Eu também. Eu mandei um e-mail para 8.000 pastores que eu tinha na minha mala direta, dizendo para eles: desculpa porque eu sou apóstolo. Não me chamem de apóstolo. Incrível. Eu fiquei com vergonha, foi terrível. Mas entendo. Eu tô esses dias, apóstolo Dantas, o meu profético está muito aflorado. Uau. Então eu falo de uma libera aí. Libera. Eu falo de uma maneira um pouquinho dura. Eu falo de o profeta não é muito tolerante, né? O profeta fala e pronto, não fica negociando. É verdade. Então eu preciso dizer uma coisa para vocês. Uma igreja que rejeita os dons do Espírito Santo, ela está em pecado. E uma igreja que rejeita os dons de Cristo, ela está em pecado, ela está amputada, ela negligencia. É a mesma coisa, apóstolo, que eu bater na porta da tua casa e falar assim: eu vim aqui trazer um presente para você. Olha, eu fiz aqui para você uma moqueca, eu fiz aqui uma picanha, eu cozinhei a noite toda, e você fala assim: não quero. Isso é pecado, isso é negligenciar a cruz, isso é cuspir na cruz. Sabe? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Nesses dias. Entenda uma coisa. Jesus, ele lançou a capa dele, mas a capa de Cristo, ela veio dividida em 5 pedaços. Sim. A capa de Cristo não veio inteira, ela veio dividida em 5 pedaços. Então nós temos 2 desafios aí. O primeiro é tomar cada um desses pedaços, né? E segundo, é unir esses pedaços. Exato. É unir. Porque não adianta ter apóstolo e profeta se não há unidade entre apóstolos e profetas. Não adianta ter apóstolo e pastor. Nós vamos ter uma live sexta-feira aqui com o apóstolo Célio Cruz, dos Estados Unidos, e o tema é esse: relacionamento entre pastor e apóstolo. Porque às vezes o apóstolo quer congregar e não pode, porque o pastor da igreja, ele fica constrangido de ter um apóstolo no rebanho, então fica uma dificuldade, aí o pastor não tem entendimento, ele fala assim: não, então você que tinha que ser o pastor, mas aí ele não entende que pastor tem que pastorear, apóstolo tem que apostolar. Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Resumidamente, eu sei que o apóstolo Dantas já explicou, mas eu vou resumir aqui do meu jeito. Resumidamente, o que é o apóstolo, gente? O apóstolo, ele é um grande maestro. Ele é quem vai reger a visão dos 5 ministérios. Fundamentador, né? Ele é o fundamentador. Ele vai reger a visão. Ele tem visão para reconhecer profeta, mestre, evangelista e pastor. Ele tem a função de unificar essa turma, sabe? Para um propósito específico dado por Deus através do apostolado dele. Então, entenda, o apóstolo Dantas, ele vai receber um mistério apostólico diferente do apóstolo René Terranova, diferente do apóstolo Osmarino. Deus pode te falar assim: olha, o teu ministério vai ser um ministério apostólico que vai restaurar a área tal, que vai trabalhar na área tal, que não tem nada a ver com o outro apostólico. Mas quando você recebe essa visão apostólica, como um rei, como um patriarca de uma visão, você vai juntar os outros 4 ministérios e vai falar: vamos trabalhar para que essa visão, esse projeto aconteça. Então, o apóstolo, como eu sempre digo, é o polegar. Ele está aqui, ó, ele está de frente para o profeta, que é o dedo que aponta, ele está de frente para o evangelista, que vai mais longe, ele está de frente para o mestre, que é o dedo que tira a cerinha do ouvido, e está de frente para o pastor, que é o dedo da aliança, viu? Então, esse é o apóstolo. Agora, o profeta, gente. O profeta, para resumir o profeta, eu tenho uma aula de quase 4 horas só sobre o profeta, mas para resumir o profeta é um especialista em dar ordem ao caos. Esse é o trabalho do profeta. O primeiro profeta da Bíblia foi Deus. Deus viu o caos e disse: haja luz. Então você colocou em ordem, né? pôr em ordem.
Toda vez que tem bagunça, o profeta chega lá e denuncia a bagunça e fala, vamos Uau. consertar. Traz Tá para o errado. alinhamento, né? O Traz para o profeta, alinhamento. exato, traz para o alinhamento. Esse é o trabalho do profeta. O profeta, ele vê o caos com muita facilidade. Por isso que o profeta tem o dom de administração, de organização, porque ele não gosta de bagunça. Ele é um organizador. Agora, o profeta, ele nem sempre vai fluir como profeta, apóstolo Dantas. Muitas vezes o crente não é profeta, mas ele flui no ministério de dança profética, no ministério de profecia, no ministério de interpretação de profecia, na intercessão profética, na adoração. Interessante, apóstolo Ricardo, me permite só colocar aí a diferenciação do ministério apostólico, do ministério de profeta, para o dom de profecia. Há uma diferenciação, né? Inclusive, alguns dizem que o ministério do profeta, ele fala assim, assim diz o Senhor, ele ouve, ele recebe a mente de Cristo, ele ouve. O dom de profecia opera assim, eu, o Senhor, te digo, não é? Então ele usa as faculdades mentais das pessoas, a língua, a boca. Então o Senhor está usando aquele vaso ali. Enquanto que o profeta, não, ele recebe, ele prescruta o coração de Deus. E ele recebe a informação dos céus. E ele diz, assim diz o Senhor. Não é? Então há uma diferenciação do ministério profético para o dom de profecia. O dom de profecia se manifesta na vontade do Espírito Santo. Mas o ministério de mestre, ele está ali intrinsecamente ligado a ele, no abrir da sua boca. Olha só, quando Eliseu dá ordem e aqueles meninos, todos foram mortos pelas ursas que saíram do mato, ele estava ali caminhando, ele caminhava debaixo do manto profético. Porque o ministério profético é um manto que está sobre o profeta, vem e ele veste. Não é? A não ser que ele jogue o manto lá, mas o manto está sobre ele. Elias jogou sobre Eliseu. Então ele carrega o manto por onde ele for. E onde ele abrir a boca. É até interessante dizer que um profeta de ofício, ele é muito perigoso quando abre a boca. Então, é até perigoso o profeta brincar, porque brincando ele pode chamar a existência do mundo espiritual das coisas acontecerem. O profeta tem cuidado com o que fala. Exatamente. A boca do profeta é uma espada. Por isso que o Exato. profeta fala pouco e fala preciso. Agora, isso aqui só para complementar, Elias disse, não vai chover em Israel segundo o que a minha palavra. E se ele se invoca ali e diz, olha, acabou, não vai chover mais. E aí? Interessante é que lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 13, e também em Êxodo, capítulo 8, versículo 31, tem o mesmo versículo. Sim. Que é, e Deus fez conforme a palavra de Moisés. Uau, forte. Geralmente a gente faz conforme a palavra de Deus. Interessante, apóstolo Ricardo Ribeiro, que o ministério do profeta, ainda que o Senhor não disse nada, ele pode proclamar e decretar e acontecer, mesmo o Senhor não tendo dito. Porque ele tem o manto, né? Então cabe a ele a responsabilidade de saber o que faz. Foi Deus que matou aqueles meninos? Não, Deus não é assassino. Foi o próprio profeta, porque naquele momento ele ficou irado, se chateou. Por isso que tem muito profeta do caos aí, profeta do. E nesse tempo de pandemia, o profético, entenda isso, o profeta legítimo, ele denuncia o caos, mas ele age com misericórdia e aponta o caminho da restauração. Isso é importante. Exatamente. É o restaurador de veredas. Agora, gente, vamos lá. Como nós estamos falando de identidade da igreja, é importante que vocês entendam que quando eu falo de profeta aqui, é necessário que a igreja restaure o ministério profético e as fileiras proféticas. Então a igreja dos 5 ministérios, ela precisa ter profeta, mas ela também precisa ter profético. O que é o profético? O profético é o espírito profético se movendo em todos.
Você vê que uma igreja que se move no profético, aí é aquilo que eu estava dizendo, ela vai ter uma intercessão profética. Olha, apóstolo Dantas, eu nunca fui de oração, de orar muito. Mas nos últimos 2 anos eu estou me sentindo aqui, eu estou vaidoso com a minha oração, meu irmão. Eu subi um monte para orar, tem um monte aqui em frente à minha casa, eu estou subindo um monte agora quase todo dia. E quando eu abro a boca, Deus está botando umas palavras de intercessão na minha boca que eu nunca imaginei. Ontem eu estava orando pela nação e eu falei assim, Senhor, eu quero agora desvincular a palavra ditadura do militarismo brasileiro. Eu quero desvincular a palavra corrupção da polícia brasileira. E Deus foi dando palavras, então a intercessão profética vai fluindo na igreja. Então, uma igreja que se move no profético, só finalizando esses pontos aqui, ela precisa abrir o espaço para tudo que é profético. Dança profética, artes proféticas, adoração profética, intercessão profética, dom de profecia e, claro, o profeta de ofício. Apóstolo Ricardo, e como manifestar o profético? Falando em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, acumule o profético em você. Quando você abrir a boca, vai sair palavra que você nunca imaginou dizer na oração, ou até mesmo proclamando decreto, e você diz, uau, Deus está manifestando algo aqui. Então, como manifestar esse profético? Eu falo, a igreja hoje, ela tem uma barreira muito grande, e eu tenho aprendido isso com você. Sabe, você tem pego no pé da gente, ora em língua, ora em língua. Eu lembro que uma vez eu disse, apóstolo Ricardo, eu estou aqui meio passando uns probleminhas. O que eu faço? Ora em línguas. Ele ainda colocou kkkk. Eu fiquei olhando, fui orar em línguas. E né, que deu certo? Apóstolo, deu certo. É tremendo, irmão. Eu não consigo parar mais. Eu oro 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Quando eu via o pessoal falando assim, eu oro 5 horas em línguas, eu pensava que era mentira. Não dá para... O teu espírito se acostuma. Assim como se acostuma a comer o teu corpo, as comidas da terra. Eu já acabo a live, Chico, e fico o dia todo. Ora, é bom demais, né? Então vamos lá, gente. Porque eu não cheguei nem no terço do que eu quero falar e já foi meia hora. Meu Deus, é forte. Então nós falamos do apostólico. Primeiro eu falei dos dons do Espírito Santo. Depois eu entrei nos dons de Cristo, que é o apostólico, o profético. Agora eu vou entrar no terceiro dom de Cristo, que é o pastor. Gente, quem que é o pastor? Entendam isso. Pastor é alma. Eu sei que a gente costuma falar alma por um tom pejorativo, né? Mas a alma, por que o pastor é alma? Porque o pastor é coração. O pastor, ele é uma pessoa que tem que ter muita paz, muita inteligência emocional, muita paciência. Porque o trabalho do pastor é cuidar do rebanho e ainda ficar de olho na 100ª ovelha que foge. Forte. É ficar é o trabalho do pastor. Eu não sou pastor. Apóstolo Dantas, se me der uma igreja, vai falir. Já fali uma igreja, eu já fali. Não, Ricardo, eu não sou pastor. Ricardo, eu conheço muitos apóstolos que são pastores também. Porque os ministérios se fundem. Não tem problema. Inclusive, sempre um apóstolo, ele vai ter um dos ministérios, ele toca nos 5 ministérios, mas vai ter um que ele se move com mais eficiência. Então, o apóstolo sempre tem um ministério. Às vezes é o profético, às vezes é o apóstolo evangelista, às vezes é um apóstolo e pastor, às vezes é um apóstolo mestre, né? Então tem sempre um outro ministério, além do apostólico, que você desenvolve muito, que é muito forte na vida do apóstolo, né? Fantástico. E olha, o meu caso, eu sou um apóstolo profeta. Né? Agora, veja bem, o pastor é alma. Eu conheci pastores que mal sabiam pregar, mas a igreja lotada, pessoas paradas, pessoas... A gente olha, mas como, né? Porque criou-se a ideia de que pastor é pregar bem. Pastor não é isso, pastor é coração, gente. Pastor é abraço, pastor é carinho, é visitar. Se eu tivesse que pastorear novamente, Deus me obrigasse a pastorear novamente, eu ia ter que voltar a visitar as pessoas, tomar café, ouvir desabafo. Isso é pastor. Então, bota aí, gente. Eu sei que para alguns pode ser confronto, mas é verdade. Identidade da igreja.
Identidade da É igreja. verdade. Quarto, mestre. Mestre, eu quero parafrasear nosso amigo pastor Fábio Eduardo, que também está aliançado nosso. O Fábio, ele começou uma live esses dias perguntando qual é a diferença entre mestre e professor. Ninguém sabia responder, nem eu, né? Aí no dia seguinte eu chamei ele no WhatsApp e falei, Fábio, eu não fiquei na live não, cara. Não tem problema não, só estava fluindo aqui. Aí eu perguntei, Fábio, qual é a diferença entre mestre e professor? Ele falou assim, é muito simples. O professor ensina qualquer coisa, ele é bom de ensinar. Agora o mestre só ensina aquilo que flui dele, aquilo que está dentro dele. O professor, ele tem a didática, né? Que é científico, né? Mas o mestre, ele tem a sabedoria divina, né? Que sabedoria é diferente de inteligência, de conhecimento, né? Então o mestre, ele tem a sabedoria, ele tem o dom da sabedoria que vem de Deus, né? O professor, ele tem a didática, né? A forma de como ensinar cientificamente adquirido, né? E adquiriu por técnicas, né? São técnicas. A didática de ensino nos ensina técnicas, né? De como ministrar. Mas o mestre, ele tem a didática do céu, né? Que é a sabedoria que vem do Senhor, né? E olha o que está me vindo em mente aqui, que a igreja não restaurada, que é essa igreja que tá sofrendo agora o castigo de Deus, né? O juízo de Deus. Olha o título que se dá. Professor de escola dominical. Pois é, né? Professor. Entende? Sim. Você pega aquela revistinha, lê o que o Manuel Ferreira mandou falar, lê o que o Malafaia mandou falar. Olha, eu tenho Meu Deus, a igreja, ela tem que sair de Roma, ela tem que quebrar com essas paredes, tem que quebrar com esses paradigmas. E nós temos que levar essa mensagem apostólica, essa mensagem que rompe com tudo, né? Eu tenho amigos que são pastores, que são professores de escola dominical, e eles falam que eu ensino coisas que eu discordo, que está na revista, só para não contrariar o que a revista manda. Meu Deus. Meu Deus. É porque eu não quero gerar polêmica, eu não quero gerar crítica, então eu mesmo. A nossa teologia foi regida por professores. Sim, sim. E é por A igreja... isso que ensinar como mestre, e o povo não quer ouvir, porque eles falam, não foi assim que me ensinaram. Mas eles aprenderam com professores, não com mestres. Sim, Okay? sim. Ok. Eu digo sempre, apóstolo Ricardo Ribeiro, que existem duas plataformas. Existem dois testamentos, o Antigo e o Novo. São duas plataformas. O Antigo Testamento, ele tem a plataforma profética. O Novo Testamento é apostólico. O profético ativa o apostólico. E esse, em movimento, vai manifestar o profético. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Deixa eu ler rapidamente. Tomara que dê tempo, Senhor. Atrasa esse relógio aí. Dá tempo, vai dar tempo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. No 26 ele diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. A igreja precisa manifestar o profético, a igreja precisa sair do Logos e entrar no Rema. Porque o Logos é a palavra dita. Todo mundo está ali, está vendo. É o que a gente se vê. Mas o Rema é a palavra, o Rema é a palavra dizente de Deus. E anota aí. A letra mata, vivifica. Olha só, Logos, palavra dita. Rema, palavra dizente. É Deus falando ali para o momento. E a gente tem que viver isso. Dentro do hebraico, tem algo que a gente estuda que é o pardes,
que são 4 formas de interpretação. A primeira, rapidinho, é o Pshat, que é o texto literal superficial. A gente vê muito isso nas pregações. Segundo, é o Remes, que é uma alegoria do texto. O terceiro é o Drash, que é uma associação de texto com texto, o texto com texto, para se ter uma ideia. E o último nível é o nível Sod, oculto, em segredo e que está em mistério. É isso que precisa ser revelado à igreja. Nós precisamos trazer revelações mais profundas para a igreja, não é? Então, a igreja precisa viver esse profético, ela precisa mergulhar no profético para receber dos mistérios de Deus, para receber o rema, para receber o dizente de Deus, não é? O que Deus dita ali, a Bíblia Sagrada é o Logos, está dito, não é? Mas existe uma palavra rema que o Senhor quer revelar para nós nesses dias de forma tão preciosa, sabe? Meu Deus do céu, o tempo é curto para a gente falar tanta coisa sobre isso, apóstolo. A Bíblia, ela é como um arquivo compactado. Quem mexe com o computador sabe o que é um zip, né? Um arquivo compactado. Sim. Agora, quando o mestre abre a Bíblia, ele descompacta e ele pega um versículo e uma mensagem e as pessoas falam assim, meu Deus, de onde vem essa revelação que me traz tanta vida? Então, gente, voltando da pandemia, voltando da quarentena, precisamos ser uma igreja que tem apóstolo que flui no apostólico, profeta que flui no profético, mestre mestral, pastor pastoral e evangelista. O evangelista eu aprendi na live com José Maurício, que foi a nossa segunda live da maratona. O Maurício falou uma coisa tremenda, ele falou assim, ninguém nunca entendeu que o evangelista é um dos ministérios mais poderosos que tem. Porque o evangelista do Novo Testamento, ele flui nos milagres. Milagres. Curas. Uau! Paulo ouvindo a voz, passe para Macedônia e nos ajuda. Filipe correndo do lado da carruagem. Paulo dizendo assim, a minha pregação não constitui de palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas é manifestação do poder de Deus. Então, é o evangelismo, como diz o Renan Walker. Olha só, apóstolo Ricardo, complementando o que você está falando. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres. Quem são esses dons de curar? Quem são esses? O evangelista. Olha aí, só mudou o título. É o evangelista. E revelação, você... Aí depois vem socorro, o governo, que é o pastoral. Não é? Que é o pastor. Uau, é muito forte. Está aí. 1 Coríntios 12, 28. Vou até anotar aqui, porque esse link é perfeito. Depois você me manda no WhatsApp. É forte. Mando sim. E a gente está vivendo hoje, eu digo sempre, apóstolo Ricardo, que quando nós começamos essa live, a gente falou dos tempos, né? Eu aqui de olho no relógio. A gente, como passa, né? Rápido. Então, a gente está vendo tempos. Lá é o tempos da restauração. Quando lemos lá em Atos 3:21, aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, o Senhor está falando tempos no plural. Existe tempo, né? Nós sabemos que existe o tempo de Deus, Antigo Testamento, tempo de Deus, Novo Testamento, tempo do Filho, Jesus Cristo, dia de hoje, tempo do Espírito Santo. E ele é tão desprezado nesses dias, e as pessoas não querem saber dele. E esse é o tempo do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo. Esse é o tempo dele. E para viver o profético, para viver a restauração da identidade da igreja, a igreja precisa viver essa intimidade com o Espírito Santo, que muitos não querem. Eu poderia ter, porque não me veio à mente e também não daria tempo. Não daria tempo. Mas eu poderia ter aberto essa mensagem, na verdade, antes de falar sobre as capas e as impartições, tinha que falar da Trindade. Porque essa ideia de que Deus é um, apesar de ser, a ideia de que Deus é um... Ele é um, mas em várias manifestações, né? É um problema. Por quê?
Porque se você olha para Jesus, mas não olha para o Pai, você fica órfão. Exato. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu quero te levar para o Pai. Se você olha para Jesus e não olha para o Espírito Santo, você também fica abandonado. Então nós precisamos aprender, como igreja com identidade restaurada, a usufruir do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo tem para nós, usufruir do caminho do Cristo, do Mashiach, do Messias, aquilo que ele tem para nós, e usufruir do Abba, do Pai nosso que está no céu. Eu vou fazer uma live essa semana ainda sobre as ativações da oração do Pai Nosso, que vocês vão ficar de cabeça para baixo. Então, precisamos fluir e entender esses três papéis. Tem gente que entende tão mal que ora assim, Senhor Jesus, eu venho na tua presença em nome de Jesus, ó Jesus. A pessoa está falando com Jesus em nome de Jesus e parou ali. Sim, parou. é verdade. Entendeu? Entrou no caminho, aí para o caminho. Né? Para que você está indo? Para o caminho. E Jesus ensinou a oração, né? Pai, né? O Pai, nós que está no céu, né? Agora assim, Abba, Pai, em o nome de Jesus. Agora, o interessante é que aí, na oração entra os três, porque a gente ora ao Espírito Santo, me ajuda a glorificar Jesus. Me leva até Jesus pelo novo caminho. Eu chego no nome Yeshua, me leva ao Pai agora. E eu chego ao Pai e diz, em nome de Jesus, eu entro nos átrios santos do Senhor, Abba, Pai. Aí a coisa muda. A coisa muda. É um novo nível. Agora, gente, então, nós falamos aqui da capa de Elias jogada pelo Espírito Santo, que são os dons do Espírito, a capa de Elias jogada por Jesus, que são os 5 ministérios. Né? Agora eu quero fazer uma citação da minha live que tive com o apóstolo Marcos Paulo, também para honrar meu amigão que está assistindo a gente aqui. E já estava escrito aqui para falar sobre isso. Né? Nós falamos sobre o texto de Marcos 13, quando está escrito o seguinte, Marcos 13, versículo 1 e 2. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, isso falando do templo, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Jesus, nesse dia, os discípulos estavam felizes porque eles viram um templo bonito, a igreja bonita, né? Com banner, com a parede pintada, trazendo para a linguagem de hoje, com ar-condicionado, com as poltronas acolchoadas, luzes no altar, parede pintada de preto agora, que é a onda. Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, vocês não estão entendendo, igreja para mim não é nada disso. Igreja para mim é vocês pegarem a minha capa. Então, 3 coisas, né, que Jesus, e aqui eu tento correr para o final aqui, 3 coisas que Jesus está requerendo da igreja. Já estava muitos anos atrás, 2000 anos atrás, mas agora a gente tem que tomar essa decisão, igreja. A primeira, nós precisamos abrir mão do sistema centralizado. Esse sistema onde todo mundo vai para a igreja com o cabelo repartido, com a Bíblia debaixo do braço, senta na cadeira e pensa, o que papai tem para mim hoje? E como é que mata isso? 5 ministérios e dons ministeriais. É assim que se resolve. Você vai ter que descobrir qual é o seu ministério, qual é o dom que você vai fluir. Segunda coisa, a igreja precisa ser empurrada para fora do templo para atuar com esses 5 ministérios e com esses 9 dons nos 7 montes. Uau, forte. Os 7 montes é tudo que não é dentro da igreja. Ou seja, religiosidade, primeiro monte. Artes e entretenimento, segundo monte. Terceiro monte, o monte da família. Quarto monte, mídia e comunicação. Quinto monte, governo, política. Sexto monte, economia e negócios e finanças. E o 7º monte, ciência e educação. É onde Deus quer que vocês interfiram através do apostólico, do profético, do mestral, do pastoral, do evangelístico. Deus não quer que vocês fiquem apenas dentro das 4 paredes, dizendo erguei a mão, dai glória a Deus, erguei a mão, dai glória a Deus. Deus quer que a igreja saia e governe. Entenda uma coisa, eu falei sobre isso, eu vou falar sucintamente aqui. Cuidado com a escatologia
escapista. Não que eu sou contra quem prega isso. Mas o único perigo, mesmo que vocês continuem pregando essa escatologia, o único perigo é essa ideia de que Jesus vai nos levar de repente porque o mundo já não tem mais como controlar. Nada disso. Jesus, ele quer que a igreja avance, 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 até que se cumpra o que está em Romanos 14:11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso está longe de acontecer. Então, a igreja ainda tem um papel fundamental e nós estamos negligenciando isso. Apóstolo, resumi. Temos 10 minutos para a gente bater papo agora. Pois é, oh, meu Deus. A igreja, hoje, eu estava aqui pensando, a igreja, eu lendo esse texto aqui de Mateus capítulo 10, verso 8, o Senhor dá instruções para os seus discípulos e diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônio, de graça recebeste, de graça dai. E eu estava pensando, a igreja hoje, ela perdeu a sua identidade. Hoje a igreja, ela está... Eu fui pregar numa igreja pentecostal. Cheguei lá, me deram uma liturgia, todo o culto. Eu sabia como ia começar, como ia terminar, o horário que eu ia entrar, o tempo que eu ia usar. Eu disse, meu Deus, por que tu está fazendo isso comigo? O que eu vim fazer aqui? E eu comecei a entrar em guerra com o Espírito Santo. A igreja pentecostal. Agora vamos ouvir. A igreja está metodizada, a igreja está ainda com o espírito de Roma pregnada. Ela saiu de Roma, mas Roma não saiu dela. E é uma coisa incrível. Aqui a gente está falando da grande Babilônia, né? O povo saiu de lá, mas ela não saiu do povo, sabe? Está dentro ainda. A gente tem que ter cuidado com uma coisa, eu vou denunciar isso agora aqui com você, essa live vai ficar gravada, porque a igreja está pensando que mudou, porque trocou a roupa da religiosidade. Sim. Agora nossa igreja é church. Olha que absurdo, até olha, me desculpe, é que eu estou fluindo naquilo que eu te falei, né? Sim. Até o nome igreja estão tirando, gente. Uma coisa tão linda, tão santa, o nome igreja. Estão tirando, é church. É church, é worship. Que é igreja em inglês, né? Nem igreja mais é worship. É não sei o que lá. Então, o que acontece? Criaram agora uma nova... Eu tenho dito que agora o diabo aprendeu a pregar bem, porque os caras pregam, os caras cantam, e eles fazem, mas não tem 5 ministérios. Não tem dom, então não é igreja. Você quer ver uma coisa, apóstolo Ricardo? Hoje a igreja está tão sem identidade. Aqui o Senhor está enviando os discípulos com a identidade da igreja. É essa, é curar enfermos, expulsar demônios, purificar leprosos, enfim. Hoje, se tem uma cura ali, as pessoas não acreditam, as pessoas já ficam batendo contra onde há cura. Se existe um ministério que opera com libertação e cura, já dizem que é manipulação, é hipnose, é isso. Meu Deus, a igreja ela está romatizada até o tutano e não perceberam isso, está cega. Então o nosso trabalho como apóstolo e profetas é alinhar a igreja a esse tempo de restauração. E o Senhor, esse é o tempo de restauração de todas as coisas. O que está detendo o Senhor no céu é a igreja, porque a igreja ainda não está alinhada com Ele. Sabe, a igreja precisa estar alinhada. As 5 virgens, 10 virgens estavam alinhadas, elas tinham um azeite, tinham o Espírito Santo. A igreja hoje está caminhando na formalidade, nos ensinos humanos, nas técnicas humanas, e esqueceram de caminhar debaixo do poder de Deus. Né? Assim, infelizmente, essa é a realidade. Esse é o resumo do que nós chamamos aqui, eu e o apóstolo Dantas chamamos de restauração da identidade. O resumo é o seguinte: uma igreja que não entendeu os 5 ministérios e os 9 dons, ela pode ter worship, ela pode ter ralabassúbia, ela pode ter sapateado, ela pode ter multidões, ela pode ter o que for, meu irmão, mas ela não tem identidade restaurada. Efésios capítulo 14, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é medida da estatura completa de Cristo?
Jesus, quando tirou a roupa dele, a capa dele, jogou para nós, a capa tem que se unir e caber no Estatura corpo. fala de crescimento, né? A capa Ela tem que continua menina, a igreja, né? maturidade. Então Jesus, quando ele olhar lá de cima e falar assim, a capa está pronta, a capa está unida, a capa está lavada, a capa está limpa, a capa está restaurada, ele volta para buscar, agora não mais chamando de capa, mas chamando de noiva. É verdade. Agora eu me alegrei no espírito, viu? É forte. O tempo está correndo contra a gente, mas vamos lá. Nós falamos a estatura, que é o último ponto, que é a estatura do varão perfeito, né? E nesse texto aqui de Efésios, deixa eu ir para ele novamente, fala da questão. Aqui a gente vê o aperfeiçoamento, a edificação, a unidade da fé e o conhecimento. Tudo isso é importante. Quando há esses 5 ministérios, traz equilíbrio na igreja. A igreja ela passa a ser uma igreja equilibrada, né? Esses 5 ministérios, então, vai estabelecer a igreja diferentemente. A igreja ela vai se aperfeiçoando a cada dia. Ela vai receber edificação, aperfeiçoamento, é o profético, a edificação, é o apostólico, e vai trazer esses fundamentos. A edificação é o profético, né? A unidade da fé, que é o pastoral, o conhecimento, que é o mestral, né? O mestre. Então a igreja ela precisa estar isso alinhada com isso. Com isso, o que vai acontecer? Ela vai crescer na plenitude, na estatura, né? Ela vai crescer espiritualmente e deixar de ser menina, né? Infelizmente, nós caminhamos debaixo desses mantos e quando a gente traz essa palavra, muita gente não quer nos receber. Rapaz, é difícil. Não, é muito difícil a gente levar essa mensagem nas igrejas, né? Porque vai conflitar, né, com o espírito de Roma que está dentro da igreja, no coração do sacerdote, né? Mas tem que levar, apóstolo, porque a maioria dos apóstolos fera que tem aí, ficam todos eles apostolando a eles mesmos. É verdade. O outro prega no congresso, a gente tem que entrar na religiosidade, bater mesmo, a gente tem que falar, pulem, escabelem-se, mas a mensagem tem que ser pregada. Vai chamar só uma vez, mas ficou a mensagem. Fica, essa é a missão. Tá bom, eu também não quero voltar. É forte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já estamos encerrando aí, apóstolo Ricardo. Temos 2, 3 minutinhos. Eu quero que tu faça a conclusão de tudo isso aí rapidamente. Apóstolo, cuidado na hora que terminar, vai aparecer assim, salvar no IGTV. Salva, tá? Tá bom. Para poder ficar pro YouTube. Gente, eu acho que não tem mais o que falar. Agora depende de vocês. É decisão de cada um. Voltar para a igreja e brigar por isso. Brigar em amor, né? Falar, apóstolo... No bom sentido, né? Apóstolo, eu quero ser pastor. Eu não sou pastor. Seja pastor na célula, seja pastor na sua casa. Pastoreie, não, sem depender do título. A questão não é o título, a questão é o fluir do manto de Cristo. É o serviço, né? O título virá. Deus vai levantar vocês. Todos vocês têm chamados grandiosos. Mas primeiro fluam e depois recebam a legitimação. Eu amo vocês, gente. Eu amo vocês. Obrigado pela oportunidade, apóstolo. Espero estar com você logo, logo aí. Logo, logo. Vamos estar... eu vou estar convocando, em nome de Jesus, para um novo tema para a gente discutir aqui. Tem temas aí muito quente e pertinente, né? Relevante para esses dias, né? A gente precisa levar essa mensagem saindo das 4 paredes, né? Para levar essa mensagem de um tempo de restauração da igreja, do apostólico, né? Daquilo que Deus realmente quer para a sua igreja, que é o tempo de restauração. A gente está vivendo isso. Eu acho que todas as coisas já apontaram para a vinda de Jesus. E eu fico olhando, meu Deus, tudo que está na Bíblia tem acontecido, que falta? Falta um alinhamento da igreja. Falta a igreja se posicionar. É só o que está faltando. Quando a igreja estiver posicionada, aí tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O tempo de Deus vai acontecer, né? Obrigado,
pastor Ricardo, apóstolo Ricardo. Tem sido uma bênção no meu ministério, na minha vida. E aí, sigam o apóstolo Ricardo aí, você que ainda não segue, ele tem muita coisa. Esse homem foi uma das 5 autoridades nesse país na área de libertação, né?